A Amazônia. Diga a palavra. Ela evoca imagens de um vasto e impenetrável oceano verde. Um lugar de biodiversidade estonteante. Um reino onde a natureza reina soberana, intocada e eterna. Essa é a história que nos contaram por séculos. Uma história linda, sim, mas uma história profundamente, espetacularmente errada. A Amazônia não é um Éden vazio, uma floresta intocada esperando para ser descoberta por forasteiros. É um lugar de mistérios profundos e persistentes. É uma paisagem moldada por mãos humanas por milênios. Uma vasta biblioteca, cujos livros são escritos no solo, na pedra, na própria disposição das árvores. Uma história que estamos apenas começando a aprender a ler. Esta não é a Amazônia dos documentários que mostram apenas jaguares e anacondas. Esta é a Amazônia dos segredos. É a história de grandes civilizações que surgiram e caíram muito antes das primeiras caravelas europeias tocarem as praias do Brasil. Pessoas que não apenas sobreviveram na selva. Eles a dominaram. Eles a transformaram. Eles construíram sociedades complexas, vastas redes de estradas, monumentais obras de terra. A verdadeira viagem ao coração da Amazônia está apenas começando. Siga o canal e ative o sininho de notificações. Quem eram esses antigos amazônidas? Esqueça a imagem simplista de tribos pequenas e isoladas. Essa é uma fotografia de uma tragédia, o rescaldo de uma catástrofe demográfica. Antes da chegada dos europeus, a Amazônia abrigava milhões de pessoas. Não eram apenas bandos dispersos de caçadores-coletores, eram sociedades organizadas. Eram agricultores, engenheiros, astrônomos, artistas, políticos. Essas civilizações, como a cultura marajoara na foz do rio Amazonas, eram incrivelmente sofisticadas. O povo marajoara, que floresceu entre 400 e 1400 d.C., era mestre da cerâmica. Arte cerâmica incrivelmente intrincada. Grandes urnas funerárias. Eles construíram suas comunidades em montes artificiais, plataformas elevadas de terra projetadas para manter suas casas seguras das inundações sazonais. Perto das nascentes do rio Xingu, um complexo de antigas cidades e aldeias foi descoberto, conectado por uma rede de estradas surpreendentemente moderna. Praças centrais, áreas residenciais, campos agrícolas circundantes. As pessoas que viviam aqui, ancestrais dos modernos Kuikuro, não viviam em oposição à floresta. Elas viviam em parceria com ela. Eram verdadeiros arquitetos paisagistas, criando uma floresta domesticada. A diversidade desses povos era imensa. A história da Amazônia antiga não é a história de um povo, mas de um mosaico vibrante e complexo da humanidade. Para entender os antigos amazônidas, devemos ouvir suas histórias. Seus mitos e lendas não são apenas contos fantasiosos para crianças. São os livros didáticos filosóficos, científicos e históricos da floresta. São narrativas complexas que explicam a origem do universo, a criação da humanidade. Um dos mitos mais poderosos e difundidos é o da cobra grande. Em muitas culturas, essa imensa serpente não é um monstro a ser temido, mas uma divindade criadora. É o próprio rio, personificado. A cobra grande esculpe a paisagem com seu corpo maciço, criando os caminhos sinuosos dos rios e córregos. É a fonte de toda a vida, mas também uma força de imenso poder destrutivo, representando as inundações que podem tanto fertilizar a terra quanto destruir aldeias. Depois, há as histórias do Curupira, um protetor da floresta. Muitas vezes retratado com os pés virados para trás para confundir caçadores e madeireiros, o Curupira é um guardião dos animais e das árvores. Este não é apenas um bicho-papão para assustar as pessoas. É uma poderosa lição de conservação. Esses mitos também contêm conhecimento prático. Histórias sobre a lua e as estrelas servem como um calendário agrícola, dizendo aos agricultores a hora certa de plantar e colher. A lenda de como a planta de mandioca foi dada aos humanos muitas vezes contém instruções detalhadas
sobre como processar a raiz venenosa para torná-la comestível. Essas histórias eram a enciclopédia e o guia de sobrevivência originais da Amazônia, transmitidos por gerações, garantindo que o conhecimento vital nunca fosse perdido. São um testemunho de uma inteligência que codificou a ciência em poesia. Como milhões de pessoas prosperaram em um lugar que muitos forasteiros consideravam um inferno verde, a resposta é simples e profunda: conhecimento. Os antigos amazônidas viam a floresta não como um emaranhado caótico de vegetação, mas como uma despensa bem abastecida, uma farmácia completa, uma enorme loja de materiais de construção. Claro, eles caçavam e pescavam nos rios abundantes. Mas a base de sua civilização era a agricultura. Eles eram mestres da horticultura. Eles domesticaram dezenas de espécies de plantas: mandioca, milho, batata doce, feijão, abóbora, amendoim, uma enorme variedade de frutas. Eles sabiam como manejar o solo: corte e queima controlada em vez do corte e queima, criando carvão vegetal rico que melhorava a fertilidade do solo por longos períodos. A floresta também era sua farmácia. Todo xamã amazônico era, na verdade, um mestre bioquímico. Eles conheciam as propriedades medicinais de centenas, se não milhares, de plantas. Curas para infecções, para dores, para problemas digestivos e para doenças de pele. Esse conhecimento estava ligado às suas crenças espirituais. Eles acreditavam que cada planta tinha um espírito e que a cura exigia relação com esse espírito. Além de comida e remédios, a floresta fornecia tudo para a vida diária. Casas feitas com tipos específicos de madeira e com folhas de palmeira, cestos tecidos, redes tecidas, canoas esculpidas em troncos enormes, corantes vibrantes para tecidos, pintura corporal feita de sementes e argilas. A pura engenhosidade é de tirar o fôlego. Para os antigos amazônidas, a floresta não era uma selva a ser conquistada, era um lar a ser compreendido e um parceiro na dança da vida. Por muito tempo, o mundo acadêmico descartou relatos de grandes cidades amazônicas como exageros febris de exploradores europeus. Homens como Gaspar de Carvajal, que viajou com Francisco de Orellana em 1542, escreveram sobre cidades que brilhavam brancas e populações densas ao longo das margens dos rios. Esses relatos foram ridicularizados. Como tais sociedades poderiam existir nos supostamente solos pobres da floresta tropical? Mas agora, graças à tecnologia moderna e a uma nova geração de arqueólogos, sabemos a verdade. Carvajal não estava mentindo. Ele estava relatando o que viu. O avanço veio com imagens de satélite e desmatamento. À medida que a floresta é derrubada, padrões antigos emergem na terra nua. Geóglifos. São grandes obras de terra, formas geométricas, quadrados, círculos, linhas retas, gravadas no solo em escala monumental. Encontradas principalmente no estado do Acre, essas estruturas têm milhares de anos. Não são restos de habitações, mas são consideradas centros cerimoniais ou rituais. Sua geometria perfeita e enorme tamanho sugerem uma sociedade altamente organizada. Ainda mais espetacular é a descoberta do que os arqueólogos agora chamam de cidades-jardim. Usando radar de penetração no solo e outras tecnologias de sensoriamento remoto, pesquisadores mapearam vastas e interconectadas paisagens urbanas enterradas sob o dossel da selva, em regiões como a Bacia do Xingu. Não eram cidades no sentido europeu, com edifícios de pedra densamente agrupados. Eram assentamentos extensos e de baixa densidade, com praças, fossos, aterros elevados, áreas agrícolas, áreas florestais cuidadosamente manejadas. Talvez a descoberta mais significativa de todas seja a terra preta de índio. Este é um tipo de solo encontrado em toda a bacia amazônica. É incrivelmente fértil, preto e rico em matéria orgânica e cacos de cerâmica. Por anos, sua origem foi um mistério. Agora sabemos que é um solo artificial.
é uma criação humana. Antigos amazônidas a criaram intencionalmente ao longo dos séculos, adicionando carvão, ossos, composto e outros resíduos orgânicos ao solo naturalmente pobre. Eles não eram apenas agricultores, eram engenheiros de solo. A Terra Preta é a prova definitiva de que a Amazônia é uma paisagem antropogênica, feita pelo homem. As revelações sobre o passado da Amazônia não são apenas uma questão de corrigir o registro histórico. Elas contêm lições urgentes e vitais para o nosso presente e futuro. Mudanças climáticas, a insegurança alimentar, a perda de biodiversidade. A sabedoria ancestral dos primeiros povos da Amazônia oferece um plano para um modo de vida mais sustentável. Não eram sociedades primitivas. Eram sociedades que haviam descoberto como criar grandes e complexas civilizações sem destruir o meio ambiente. Considere a Terra Preta. Ao transformar resíduos agrícolas em carvão, um processo chamado pirólise, e enterrá-lo no solo, eles armazenaram carbono no solo por milhares de anos. Isso não apenas melhorou a fertilidade do solo, mas também ajudou a mitigar as mudanças climáticas. Cientistas modernos estão agora estudando esses solos antigos, esperando replicar o processo em larga escala. Os amazônidas praticavam a agricultura de carbono avançada milênios antes mesmo de termos um nome para isso. Eles estavam literalmente resfriando o planeta enquanto alimentavam seu povo. Sua abordagem à agricultura e silvicultura também oferece uma alternativa poderosa às monoculturas industriais modernas. Em vez de desmatar vastas áreas de terra para uma única cultura, eles praticavam uma forma de agrofloresta. Eles cultivavam um mosaico de diferentes plantas de uma forma que imitava a estrutura natural da floresta. Isso criou um sistema mais resiliente a pragas e doenças, que sustentava uma maior diversidade de vida selvagem e fornecia uma gama mais ampla de alimentos e recursos. Mais importante ainda, sua visão de mundo desafia a nossa. A ideia ocidental da natureza como uma entidade separada, uma coleção de recursos a serem explorados, está na raiz de nossa atual crise ecológica. A perspectiva amazônica vê a humanidade como parte da natureza, não separada dela. É uma visão de mundo baseada na reciprocidade, respeito e responsabilidade. Reconhece que a saúde da floresta e a saúde da comunidade são uma e a mesma coisa. Preservar as culturas indígenas remanescentes da Amazônia não é apenas proteger os direitos humanos, é salvaguardar uma biblioteca de conhecimento que pode ser essencial para nossa própria sobrevivência. Eles não são relíquias do passado, são professores para o futuro. A Amazônia permanece um lugar de mistério, mas a natureza do mistério mudou. Não se trata mais de saber se existiram sociedades complexas lá, mas de quanto mais há para descobrir. Cada novo geoglifo avistado por um satélite, cada nova escavação que descobre uma estrada, cada nova escavação que descobre uma praça, cada nova compreensão da Terra Preta. Estamos no limiar de uma nova era de compreensão, uma em que a Amazônia finalmente está sendo reconhecida, não como uma tábula rasa, mas como um manuscrito histórico de imensa profundidade e complexidade. A história está longe de terminar. Este legado, no entanto, é frágil. As mesmas forças de desmatamento que estão ajudando a revelar esses segredos antigos também ameaçam destruí-los para sempre. Bulldozers podem apagar uma obra de terra de 1000 anos em uma única tarde. A queima da floresta pode obliterar as sutis assinaturas químicas de antigas práticas agrícolas. E com a perda da floresta, vem a perda dos povos indígenas contemporâneos que são os herdeiros vivos desse conhecimento ancestral. A grande ironia é que estamos destruindo essa sabedoria ancestral no exato momento em que mais precisamos dela. Procuramos soluções de alta tecnologia para nossos problemas ambientais, enquanto ignoramos as soluções de baixa tecnologia testadas pelo tempo que estão bem à nossa frente. Os antigos amazônidas sabiam como viver em grandes números, em uma sociedade próspera e complexa.
no coração da maior floresta tropical do mundo, por milhares de anos. Nós, com toda a nossa tecnologia, ainda não descobrimos como fazer isso por algumas décadas sem levar todo o sistema à beira do colapso. O sucesso deles deveria nos tornar humildes. Portanto, o mistério da Amazônia deve ser abordado com um novo senso de propósito. O objetivo não é conquistá-la ou explorá-la, mas aprender com ela. Preservá-la. Honrar a engenhosidade das civilizações que criaram esta magnífica floresta antropogênica. Os segredos da Amazônia não são apenas sobre cidades perdidas e sobre tesouros enterrados. São sobre uma maneira diferente de ser humano, uma maneira diferente de se relacionar com o planeta. Este é o grande tesouro que a Amazônia guarda. E é nossa responsabilidade compartilhada garantir que esse legado não seja o último grande segredo que a floresta leva consigo. Não esquece de deixar o like. Até a próxima!